Olá, hello! Tudo bem, Simone? Que bom que hoje vai dar para você participar ao vivo e a cores. Tá me vendo, me ouvindo bem? Oi, Ana. Tudo bem? Que bom. Já tá tarde aí, né? Você é guerreira ficar acordada até uma hora dessa. Mas vai valer a pena, você vai gostar. Que bom. Vamos dando um tempinho, esperando o pessoal chegar. A Júlia, filha da convidada especial, já chegou. 23 horas. Mas vai valer a pena, você vai gostar. Se der muito sono, depois você assiste gravado. A Gabi chegou. Oi, Gabi. Me envia aí uma solicitação para você participar. Logo o resto da turma chega e a gente vai montando a ideia. Obrigada. Tô aqui sem jeito com esse aparelho, né? Ai, ai. Mas faz parte da vida. Oi, Nasha. Tá travando, Ana? Às vezes estabiliza, se não melhorar, depois você assiste gravada, tá? Mas tenta ficar aí. Gabriela, você vai, se não me engano, é ali onde manda mensagem. Deixa eu ver. Aí, agora você conseguiu. Chega, Gabriela. Chega chegando, mineirinho. Olha o Ai, sotaque lindo dela. Diga boa noite. boa noite para todo mundo. Tudo É um bem? prazer Eu estar vou aqui. precisar tirar o meu fone e a Gabriela. Se ficar ruim o som, vocês me falam. Tá. Agora fala, Hoje Gabi. foi tudo improvisado, né? Porque a gente não estava esperando. Não, o convite foi de última hora. Vamos. Foi hoje 1 hora da manhã só aqui para mim, 9 da manhã. Eu já tava com o post pronto, eu não avisei ela. mas estava ó, Tava foi pronto ótimo, adorei o ontem à convite. noite já. Que bom. Oi, Gabi, quer ir se Simone, que bom apresentando? você por Olha, aqui, ó. aproveita para se apresentar. Fala de você um pouquinho. Tá. Bom, eu sou Gabriela, né? Quem me iniciou nessa carreira terapêutica foi a Dani, né? Eu fui morar no Mato Grosso um tempo e ela me auxiliou. Então foi ela que me auxiliou no primeiro curso de Reiki que eu fiz, né? E aí a gente vem juntas há muitos anos, já são quase 10 anos já, né? Que a gente vem Tempão. nessa. Então é cada dia a gente se transformando e querendo ajudar mais as pessoas, né, Dani? Eu sou Sim. professora, né? Eu trabalho na estética corporal e facial, então eu tenho a ideia, né? Minha missão é de estar cuidando tanto do interior quanto do exterior da pessoa. Isso me deixa muito realizada, né? Faço mesa quântica, faço Theta Healing e faço o Reiki também. São as terapias que a gente faz além do corporal e facial que eu também trabalho, né? Então já tem um pouquinho de tempo aí que a gente está nessa jornada, né? E agora a gente fomos, como se diz, obrigadas a vir para o mundo online, né? Que também é muito novo para mim. Dá um friozinho na barriga, não dá? Nossa, que dá, né? Era Não, um mas aí a sonho gente meu. chega, vê gente conhecida, dá um alívio, assim, né? Ufa, tô em casa. É, exatamente. Ai, Marinha, que saudade. E assim, eu conheci tudo através da Dani, né? Toda a transformação que eu tive, ela tem uma boa parcela de culpa, sabe, gente? Em tudo. Então, eu sou muito grata a ela por isso e é um prazer enorme. A hora que eu vi o convite, eu falei, gente.
como que não, né? A gente vai fechar assim. Então, estou muito honrosa de estar aqui com você, de ter recebido esse convite. E fiquei, né? A gente falou, cara, mas a gente vai e aos poucos a gente vai se libertando, vai liberando essas tensões que a gente fica aqui, né, na internet mesmo. E Oi, depois eu quero Nigélia, você tá de receber o convite de novo? volta, hein? Tá, oxe, daqui uns dias. Pode ter Bom, certeza. Gabi, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual o tema que eles queriam, né? E o mais votado foi esse, quem sou eu e qual o sentido da minha vida. Então, como a gente combinou, vamos fazer reflexões terapêuticas nisso, né? Trocando ideia. Como eu sempre falo, participem, perguntem. Então, enquanto eu estiver explicando, a Gabriela vai lendo, e quando ela estiver também fazendo os comentários dela, eu vou lendo. A gente vai se auxiliando. Mas a ideia é trazer essa proposta de reflexão que tanto a Gabi quanto eu temos em comum em relação ao sentido da vida e essa proposta terapêutica holística de transformar, de acender o que a gente vive hoje, os nossos padrões limitantes, as nossas crenças, né, Gabi? Para que a gente Sim. possa se transformar em quem a gente é de verdade. A gente Então, é se um tema auto se muito sabota legal. sempre, né? Muito. Bom, vamos ao assunto, então, porque como o Vamos lá. tempo corre e a Boa. gente quer falar mais e acaba, né? Então, Gabriela, eu vou perguntar para você. Você sabe a resposta certa, mas não vale. Tem que me ajudar a pôr o povo para pensar. Quem é você, Tá. Gabriela? Então, eu sou meu corpo. O Hum, que que vocês acham que é, né? A gente tem que descobrir quando a gente é tão difícil às vezes a gente falar assim, quem eu sou mesmo, né? Mas ao mesmo tempo é muito simples. É muito fácil a gente saber quem nós somos. Só que a gente não para pensar e a gente não para analisar quem nós somos, e a gente né? responde a profissão, né? Igual eu pedi para você se apresentar, mas não perguntei, não falei para você dizer quem você era. Então são coisas diferentes. Você se apresentou como? Como uma profissional, né? Você Isso. falou o que você faz e não de quem você é. Então, hoje, culturalmente, a gente responde quem a gente é. Ah, eu sou a Daniela, eu sou mãe, eu sou terapeuta, também sou professora, não em exercício na escola, mas me formei. Sou tantas coisas que os títulos, às vezes, ou as funções, o que eu falo que são os nossos papéis na vida, a gente usa para exemplificar o que a gente é, mas na verdade não respondem quem a gente é. Então, igual você perguntou, eu sou meu corpo? Tá. Quando eu olho no espelho, eu me vejo. Então, aparentemente sou eu. Mas e os outros atributos que a gente se dá? Você é seu nome? Antes de ter, né, um registro de nascimento, antes da sua mãe escolher seu nome, você não era alguém? É, aí a gente Certo? vem com uma essência dentro da gente, né? Uhum. É isso que eu sou, essa essência que eu sou, né? E é onde que a Exatamente. gente, é o que é o difícil às vezes da gente expor para o outro o que eu sou. A gente fala o que nós estamos fazendo aqui agora nesse momento, né? Que é muito As mais funções, as fácil. tarefas. Exatamente. Os papéis que a gente representa na vida. Isso, Só que antes de você ter um nome, antes de você ter um corpo, você já era alguém. A psicologia transpessoal, ela traz essa visão, tá, gente? De que nós não somos o físico, nós somos ser consciente. Essa consciência que a Gabriela falou é essa essência divina. Então, começa a nossa análise para chegar à resposta do qual sentido da vida, a gente precisa entender quem é em profundidade. Então, se eu não sou a minha identidade, eu não sou a minha profissão, eu não sou o meu estado civil, eu não sou os papéis que eu represento na vida que eu vivo, eu não sou nem o meu corpo, quem é que eu sou então? Quando eu deixar de ter um corpo, quem eu vou ser? Porque quando nós deixamos o corpo, a consciência, o ser consciente que está movimentando esse corpo, ele continua existindo. Lê aí para mim, Gato, fazendo favor. Ele continua existindo, ele continua
vivo, a nossa consciência continua viva. Então, antes de ter isso, de ter todos os atributos materiais, nós já somos alguém, né? A gente já Olha que tem. linda! Linda da Simone, olha, nossa, agora com essa pergunta analisei o que estava lendo essa semana. É sobre a live do Alírio. O que eu sou? Um ser em essência de amor, de luz, de paz e assim por diante. É isso mesmo, Simone. Isso aí, ela trouxe a resposta. Então, o que a gente é, não é o que a gente está fazendo, certo? O que a gente está fazendo depende do que a gente é. A nossa inversão de valores na vida é essa, né? Eu quero ter alguma coisa para fazer tal coisa para ser outra coisa. Tipo, eu quero ter dinheiro para fazer uma viagem para ser feliz. Sendo que a proposta terapêutica é o contrário. Eu quero ser feliz para fazer alguma coisa e ter. Não é, né? O ter vem por último, ele vem como consequência, mas isso é conteúdo também que já dá uma desviada. Mas isso aí que ela falou vem de encontro com o que a Gabriela disse sobre a nossa verdadeira origem. Então, não sou eu, não é a Gabriela, somos todos nós, frutos da essência divina. Então, na terapia transpessoal, a gente acredita que nós somos criados por um ser, né, que independente do nome que cada um dê, o criador de tudo que é, como a gente fala no Theta Healing, a fonte criadora, o fluido cósmico universal, é esse ser que nos criou. E esse ser é puro amor, ele só tem amor. Não tem nada além do amor. Aliás, tudo que deriva do amor, né? Mas nada negativo. Então, foi esse ser que nos deu a vida. Tanto a vida biológica quanto a vida espiritual. Mas o que fica é o que a gente é. Então, quando eu uso o termo se eu falar para Gabriela, por exemplo, Gabriela, você é uma péssima mãe. Eu estou colocando um rótulo nela. Talvez por um comportamento que ela teve isolado. Mas em um contexto, ela é? Não, ela pode estar fazendo o papel dela de forma não tão saudável. Mas ela não é isso. O que ela é permanente e imutável. Então, o que nós somos? A partir dessa essência, quais são as nossas virtudes, Gabi? O que deriva do amor? É justamente o que aí o amor faz a gente transparecer, faz a gente trazer a nossa essência, né? Uhum. No que realmente nós somos. Por exemplo, nós já nascemos, né? E com o tempo, o meio faz com que a gente coloque todas essas essências resplandecente nas nossas atitudes, né? É o que a gente chama de índole e de caráter. Então a gente Uhum. carrega isso. Só que um monte de vezes o meio ele acaba que nos influencia bastante, a gente fica quase às vezes em cima do muro e a gente sempre tem, né, Dani, a luz e a sombra dentro da gente. Então a gente precisa entender que nós temos dos dois dentro da gente, né? Eu tenho a justiça dentro de mim, mas eu também tenho a injustiça. E o que prevalece, o que a gente quer que prevalece, o que a gente tem que buscar é o que é o melhor. O que é o melhor? A injustiça ou a justiça? Então eu posso me melhorar. Eu posso tomar atitudes injustas algumas vezes, mas nem sempre, mas não quer dizer que eu sou injusta todas as vezes. Né? Eu preciso me melhorar as minhas atitudes que eu estou tendo de injustiça com o outro, né? E muitas das vezes, quando eu tomo com o outro, eu preciso tomar cuidado muito mais comigo, né? Porque às vezes eu Sim. também sou injusta, é comigo mesma, e aí fica muito fácil, porque a gente é espelho, né? Então, tratar, né, de cuidar desses sentimentos que a gente tem por nós mesmos e descobrir quais que são as virtudes, quais que são os meus valores, qual que é o meu caráter dentro de mim, o que é que eu carrego com tudo isso, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Então, virtude vai trazer para a gente isso, né? Vai ajudar o nosso espírito a evoluir, a ser uma pessoa melhor. Né, em Uhum. todos os sentidos, não só em relacionamento conjugal, mas na família, como mãe, como filha, como irmã, como profissional, né? Quando a gente fala que uma pessoa é desumana, né? Por que ela é desumana? E às vezes, o que acontece? O que eu percebo muitas vezes? A gente
eu carrego os meus valores, as minhas virtudes, da maneira como eu aprendi, né? Você, Dani, carrega os seus valores, as suas, né? Oi, João, que bom que você está aí. A gente carrega cada um de acordo com o que aprendeu. Então, isso também é muito importante a gente colocar em pauta, porque às vezes eu sempre falo para os meus clientes, né? Não existe certo ou errado ao pé da letra, assim. A gente precisa entender o que é o bom senso, porque para mim pode ser certo. E para você pode ser completamente errado. A gente já conversou muito sobre isso, né? Lá antigamente. Perspectiva, né? E o que cada um tem dentro de si. Exatamente. O que cada um acredita, né? O que cada um quer viver, o que cada um traz para você. Oi, Manu, oi, Cat, que bom que vocês estão aqui. Essas são as minhas amigas, minhas clientes. Ah, Meus amigos, né, João? Fico muito feliz, que né? legal. Então, isso que a Gabi está dizendo elucida o que nós somos. Se nós somos criados pelo amor, se a nossa matéria-prima é amor, automaticamente o que vai derivar disso, a Simone conhece bem lá no capítulo 4 do Saúde das Emoções, Simone, tá lá, a florzinha lá, né? Todos os sentimentos virtuosos, a compaixão, a sabedoria, a paciência. Quem que não quer paciência? Né? Serenidade, tranquilidade, criatividade, Coragem. segurança, capacidade, coragem. Tudo isso é o que eu sou, certo? Tudo que for positivo, tudo aquilo que a gente quiser ser, nós já temos dentro de nós como sementes, porque faz parte da nossa natureza, faz parte da matéria-prima que existe dentro de nós. Então, por mais que a gente não queira, mesmo que isso acontecesse, né? Ninguém quer ser algo negativo. Mas às vezes a gente bate tanto numa tecla, né? Eu vejo pessoas às vezes se denegrindo, falando, mas eu sou burra mesmo, mas eu não dou conta mesmo, mas eu sou incompetente mesmo. A pessoa pode ficar afirmando aquilo ali uma vida inteira, que isso não vai fazer com que ela se torne incompetente enquanto essência. Porque como a Gabriela falou, né, do lado sombra e lado luz, é como se as virtudes fossem a luz e a sombra, a escuridão, fosse exatamente a falta da luz. Então, o fato de você querer ficar empurrando a escuridão para dentro de você não apaga a luz que já existe, né? Quando a gente quer acender luz em um lugar escuro, é muito mais fácil do que apagar uma. Primeiro, para que a escuridão aconteça, você precisa apagar a luz. A escuridão não vem antes. Então, é isso que acontece com nós. Nós não sabemos quem nós somos em profundidade, a gente não sabe da nossa capacidade, do nosso poder. E aí, quando eu falo poder, não é o poder da prepotência, não é o poder do ego, o poder dos títulos ou do dinheiro. É o poder de ser essência, de ser co-criador de tudo que existe. Então, o segundo tema mais votado, Gabi, foi falar sobre a lei da atração, para que a gente possa contribuir para um mundo melhor, né? Como utilizar a lei da atração. Isso aí já dá uma palhinha. Nós somos co-criadores. Então, assim como o Criador criou tudo que existe, nós temos a capacidade de co-criar. Só que a gente fica ali, eu sou, se rotulando na escuridão por muito tempo, ou até por ignorância, não acessando a verdadeira potência. Então, por isso que a primeira questão é entender quem você é entender quem eu sou. Porque quando a gente entende quem a gente é, então isso tem esse potencial, então eu posso explorar esse potencial, que aí depois a gente vai para o sentido da vida. Faz sentido, Gabi? Exatamente. Faz sentido, é igual o João está colocando, né? Você atrai o que você quer. A gente cria o nosso mundo de acordo com a sua realidade, né? Por exemplo, se eu acredito que eu sou uma fracassada, eu vou gerar vários fatores ao meu redor que vai me mostrar realmente que eu sou uma fracassada, porque é o que eu acredito. Então, É o o que que eu você acredito atraiu. vai prevalecer, porque é o que eu estou vibrando, né? Então, aí eu preciso acreditar em mim. Ok, eu fracasso algumas vezes. E o fracasso, ele não é nada, ele não é algo ruim. Ele é algo bom. Eu preciso, tudo que a gente tem, que a gente acha que é ruim, a gente precisa entender que não é. A gente precisa olhar por outro ângulo. Por quê? Se eu penso que é ruim,
é porque eu preciso aprender alguma coisa. Se está doendo, se eu estou sofrendo por isso, eu preciso, então, olhar com outros olhos. O que eu preciso aprender com isso? Fracassada? Tá. Foi porque eu errei em determinado assunto, né? Foi porque eu errei de uma certa maneira, mas naquele momento. Exatamente como você disse. Não, eu agi errado como mãe uma vez ou outra, né? Não significa que eu sempre faça o errado, sempre. Exatamente, João. Isso via a questão do merecimento. A gente está trabalhando muito lá no desafio, né? Do merecimento. Eu acredito que eu mereço. Se eu acredito que eu mereço, sim, tudo tem relação com a nossa ancestralidade. A gente carrega nos nossos genes, né? Só que hoje a gente já tem essas técnicas que nos auxiliam a quebrar isso, a fazer com que nós possamos viver sem esse sofrimento, sem essa carga pesada, sem essas crenças que a gente vem carregando lá de trás. Porque eu posso fazer a diferença na minha vida. Se eu posso fazer a diferença na minha vida, eu crio o mundo que eu quero. Aí eu tenho um processo de vitimismo, né? Se eu quiser continuar ali no vitimismo daquela maneira, ai, tadinha. Gente, é muito pior, né? Uma sensação de dó, de piedade, do que uma sensação de Tadinho de mim, né? compaixão. É. Eu Então, brinquei com assim, ela quando a gente está conversando, que a gente mantém também a síndrome de Gabriela, né? Vocês já viram? Eu não sei se a Gabriela tem a síndrome de Gabriela. eu já tive. Eu já tive. Quem nunca, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vocês vão ter que me aceitar assim, porque eu não vou mudar. Eu sou difícil mesmo, eu sou não sei o que, eu sou intransigente, eu tenho isso e aquilo. Então, a gente muitas vezes senta na síndrome de Gabriela e abraça ela e quer viver com ela. E isso também é uma postura de vítima, porque não quer sair não quer utilizar ou manifestar as suas reais capacidades, né? Então, acho que até aqui, assim, a gente conseguiu trazer uma proposta de entender quem sou eu, né? Vamos só recapitular para quem estava chegando agora. Gabi, eu tinha travado as perguntas, se eu perdi alguma, você me Não, fala. tá Tá tudo ok, né? tranquilo. O João falou aqui sobre síndrome de Poliana. Eu sabia e também não podemos ser a síndrome de Poliana. Eu não conheço a de Poliana, você conhece, Dani? Conheço. Explica aí Não, pra nós, fala João, o que que é. aí, fala aí, João. Sim, João. A constelação sistêmica, ela auxilia nessa liberação desse vitimismo que a gente... Porque, gente, a gente já nasce e é criado para ser vítima da vida. Isso aí, todo mundo tá exposto a isso. Agora, a escolha é sua. Você tá legal assim? Continua vítima. Não tem problema nenhum, né? Mas é muito melhor você olhar para você e falar assim, nossa, olha onde eu tô chegando. E eu encarar e falar assim, eu posso, do que eu falar assim, nossa, gente, eu não consigo. Para todo mundo ter dó de mim, vir me acolher e me apoiar. Não. Eu acho que a gente pode ser a gente mesmo e a gente consegue. Eu falo por experiência própria. A Dani me conhece, sabe de toda a minha história até aqui. Quanta evolução, né? Eu fiquei muito honrada, né? Mudando de assunto, né? Mas quando eu tive aí no Mato Grosso esses dias e você falou, você deve estar uma terapeuta porreta, né? Desculpa a palavreada aqui, viu, gente? Porque, assim, a gente conversando lá e tal, porque tem 6 anos que eu vim embora de lá. Então, a gente tinha, eu estava no início lá atrás ainda, né? Não tinha toda essa bagagem. E a gente vai estudando e vai, sim, se aperfeiçoando e a vida vai mostrando pra gente aonde que você quer estar. E eu cansei de ser a vítima lá atrás. Isso que aconteceu quando a Dani falou, né? Quem nunca, né? Eu já fui sim, fiz muito síndrome de Gabriela na minha vida. Oxe, se fiz. Só que hoje, o que que acontece? Eu prefiro 1000 vezes pegar as minhas dificuldades, os meus obstáculos e olhar o que que eu preciso aprender. Ao invés de ficar ali chorando e falando assim, sai da minha frente, porque eles não vão sair. Né? Eu tenho duas opções. Ou eu paro, estagno aqui, ou eu pego eles, o que eles têm para me aprender e vou ali. Se eu cair de novo, que ótimo. Vamos, como se diz, cicatrizar essa ferida e vamos seguir em frente. Né? Então seria isso. E aí, foi difícil para mim? Foi. São 10 anos mais ou menos que eu tô nessa e eu ainda tenho muito que melhorar. Eu ainda tenho muito o que aprender. E eu estou disposta. Enquanto eu tenho para aprender, significa que eu tenho vida, que eu tenho força, que eu tenho garra, né?
Eu fiz isso, não, eu mudei o meu mundo, né? E isso, Manu, a gente permanece na zona de conforto, né? Que é muito mais fácil você ficar ali, né? Ou então você vai para frente, né? E a gente precisa sempre olhar. Tudo, a guia de bonde do Theta Healing que fala, nada é ruim, tudo é bom. Se é ruim, é porque tá contrário aos meus valores, aos meus princípios. Então, peraí, o que que eu posso olhar por outro ângulo que eu preciso aprender? Porque se tá ruim, é porque eu preciso aprender alguma coisa. E é a hora de eu sair da zona de conforto, né? De eu É. fazer diferente. Isso aí já introduz o segundo tópico da nossa Já live. fui, né? Que é, não, já tá dando um pontapé. Maravilhoso isso. Porque assim, se nós não somos, se eu não sou um corpo, eu vou falando em primeira pessoa para a gente se identificando, tá? Oi, Ana. Se eu não sou o corpo, se eu não sou aquilo que eu faço, se eu sou muito mais do que isso, se eu sou toda a capacidade e o poder que ainda está escondido dentro de mim, né? Automaticamente a vida não é resolver problemas, pagar conta, fazer Não é só isso, dieta, né? Uhum. não é só isso. Na verdade, o sentido da vida, a gente vai entender qual é o sentido, mas o não sentido é justamente isso, gente. Não é o que está no mundo material, na visão aos nossos olhos. Isso aqui é tudo ferramenta para que a gente desenvolva quem a gente é. Então, aquilo que hoje nós vemos que a gente tem que ser, igual a gente pergunta para as crianças o que você quer ser quando crescer. A gente deve perguntar o que você quer fazer. O que você quer ser deve ser feliz, né? O que você quer fazer são os instrumentos que você tem para o desenvolvimento daquilo que você é de verdade. Então, se eu sou toda essa potência, toda essa capacidade que a Dani falou, que a Gabriela está falando, por que a gente vive ainda sem saber qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Né? Qual é a função de tudo isso? Se a função de tudo isso não é somente ter poder aquisitivo, casar bem, ter um namorado, uma namorada legal, viajar, pagar as contas em dia, se superar profissionalmente, materialmente, se não é isso, o que que tem além de tudo isso? Porque assim, tem muita gente, possivelmente até que deve estar assistindo a live, que vai concordar comigo, que às vezes alcança uma condição social legal, uma condição financeira legal. Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, Dani, eu tenho tudo, mas eu sou muito infeliz, eu sou muito triste. Eu pergunto tudo o quê? O que você tem? Ah, eu sou, falar no masculino, eu sou bonito, rico, tenho uma esposa legal, tenho filhos maravilhosos, tenho não sei o quê, tenho uma empresa de sucesso, nananana, mas vivo frustrado, vivo insatisfeito, com vazio existencial. Então eu não entendo o sentido da minha vida porque eu alcancei tudo que aparentemente era o sentido da minha vida. Somos uma Ferrari com freio de mão puxado. Eu sempre dou esse exemplo, né? Ou com combustível errado. Aí você quer acelerar e sair e pegar em 3 segundos tá a 100 por hora. Mas você não tem combustível. Então, o combustível é justamente olhar para o sentido da vida. Então, já passo para você, Gabi, só vou contar um pouquinho sobre como que a gente entra nessa perspectiva na visão da psicologia transpessoal. Nós temos como referência Viktor Frankl, né? A história dele é fantástica, a contribuição dele dentro da psicologia é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de pesquisar, de ler sobre ele traz um livro sensacional que chama O Sentido da Vida. Viktor Frankl passou 4 anos num campo de concentração. Então ele desenvolveu a logoterapia, a terapia do sentido, a partir do que ele viveu ali, prisioneiro durante esses 4 anos. Então as coisas que ele viveu, ele relata no livro, foram assim atrozes. A gente sabe um pouquinho da história, né? Mas lendo é um choque, é doloroso ver tudo que ele passou, tudo que ele tentou ali dentro aprender, ressignificar na vida dele, e depois ele ainda saiu e trouxe para a gente a terapia do sentido, que é a logoterapia. Então, só para resumir, de várias experiências, é muito bacana. Quem quiser conhecer, vale muito a pena. Quando ele saiu e ele foi entrevistado, né?
ele passou muito tempo ali dentro com a esperança de reencontrar a esposa, mas que infelizmente tinha sido morta. Então, quando ele saiu, um dos repórteres perguntou para ele o que ele ia fazer dali para frente, se ele estava sozinho, né? E ele disse que ele ia fazer cada segundo da vida dele valer a pena. Então, uma pessoa que passa 4 anos no campo de concentração, que perde a família inteira, que passa por dor, fome, dificuldade, frio, por dores físicas, dores morais de todas as ordens, vê pessoas se matando na sua frente, utiliza do poder da mente e ele se pergunta todo dia e todo instante, o que a vida quer de mim? Para mim isso é fantástico, é transformador. Quando eu conheci Viktor Frankl, eu falei, uau, o que a vida quer de mim? Porque é muito fácil a gente dizer o que é da vida, né? Você sabe o que você quer da vida, né, Gabi? A gente sabe tudo. Aí que está o grande segredo, né? A gente quer ter e a gente quer Sim. fazer. E o grande segredo da vida não é nem ter e nem fazer, é ser. Por isso o vazio, por isso a falta de tudo, né? É uma tríade, né? Que o ser vem em cima, o fazer embaixo e o ter do outro lado. Só que a gente inverte essa tríade, né? E o ser fica por último. E é aí aonde que a gente não consegue ser feliz. Por quê? Você fez tudo que você tinha que fazer e conquistou tudo aquilo que você queria ter. Mas esqueceu do mais importante, que é o seu ser. Eu falo assim, né, que como a gente vai para a escola, o que eu espero da escola? Quando nós somos crianças, adolescentes, a gente quer ir para a escola para brincar, para se divertir, para chegar a hora do recreio logo, para comer o lanche, que é bom, né? Para ir para aula de educação física. Então é o que a gente espera ainda enquanto seres imaturos. A vida é uma escola. A sala de aula, a carteira onde eu sento, a minha professora, o meu lápis, o meu caderno, não são eu. Assim como a minha profissão, o meu dinheiro, meu filho, meu marido, o meu ambiente de trabalho, não a definem gente fala quem meu, eu sou. né? Tudo meu. Não é nada nosso. É nada. Posse, não é nada, são ferramentas. Isso. Comer arroz carreteiro e banana. Ana, tem até hoje. Uma delícia. Minha irmã anda sofrendo na escola porque o professor não pode mais comer o lanche, né? Ai, gente, não é fácil não, viu? Ela vem Já passando chegou isso aí vontade da também? escola. Aqui também não pode. Pois é. E era muito bom o lanche da escola mesmo. Então, a gente vive nesse formato de saber o que é da vida, muitas vezes, mas não sabe e não percebe o que a vida quer da gente. Porque a gente acha que passeio, a gente pensa, né, ela tá aqui para me servir, que eu tenho que viver de forma a estar sempre preenchendo as minhas carências, o meu vazio, os meus desejos, os meus anseios, e os outros e tudo, a sociedade, tem que me servir para que eu me preencha. Então, mesmo de forma inconsciente, a gente vive isso. E foge totalmente do propósito, do sentido da vida, do porquê e do para que nós vivemos. Que foi o que Viktor Frankl trouxe como reflexão, que a gente usa hoje com essa maestria dentro da psicologia transpessoal. O que é que a vida quer de mim? Qual é o sentido da minha vida? Se eu não sou uma matéria, se eu não sou o que eu faço, eu sou muito mais do que isso. Se eu não sou os meus vícios ou as minhas dificuldades, eu sou toda a luz, todo o amor que existe em mim, então o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido de tudo isso? Né? É um grande problema que o João colocou aí dessa nossa nova geração, né? A nova geração, ela quer ter. Mas aí é aquela história, né? Que vem uma história por detrás de tudo isso, né? Os nossos pais sofreram muito, né? E muitas das vezes os pais de hoje, o que a gente faz como pai? Eu não tive, tadinho, eu vou dar pro meu filho. Então, ao invés de eu ajudar ele, igual os nossos pais nos ensinaram a voar, a gente voa por eles. Então, o grande problema tá aí. E aí eles ficam muito mais vazios, porque eles não precisam nem ter problema, eles não precisam pensar que os pais já estão ali, já estão... E isso muito também, né? Para poder
sanar a falta que eles fazem, então aí enchem eles de coisas. Então aí o vazio interno vem muito grande. Porque às vezes é de um beijo, é de um abraço, é de um tá ali, pegando na mão, sentar tomando café, que vai fazer a diferença. E não tablet novo, não iPhone de última geração, não, e nem tudo isso, né? E é o que a gente mais Uhum. faz, né, hoje, é satisfazer os nossos desejos. Gente, a gente satisfaz os nossos desejos nos nossos filhos. A gente Exatamente. Aí é o nosso erro, né? Eu tenho uma amiga que falou isso. Eu dei para minha filha a festa de 15 anos que eu sempre sonhei. Quem que sonhou a festa de 15 anos? Sim. Foi a A Ana está dizendo isso aqui, né? Não tem frustração. A Simone comentou também que a gente tem que se preencher, né, de mãe. coisas fora, de compra, de tudo que a gente possa aguçar o nosso sensorial, o prazer físico, para a gente se sentir melhor, né? Uhum. Eu conto sempre uma história, eu faço também um conteúdo muito bacana sobre relação de pais e filhos. Quando eu não tinha esse conhecimento, e eu comentei até na live passada que eu tinha muita vontade das coisas, né? Então, eu passei esse período da minha infância sempre querendo comer alguma coisa diferente, alguma coisa assim. Quando eu levava meu filho pequeno no mercado, tudo que ele pedia, eu deixava. Até que um dia meu marido me chamou a atenção e falou assim: não pode comprar tudo que ele quer. Porque, primeiro, que ele nem come, é muita coisa, tá educando mal, né? Ele já tem 11 anos. E tá, aquilo Vai foi ser um que eu choque ainda para mim. não. Então, levei Saudades. ele no mercado, no supermercado na vez seguinte, e falei para ele que ele não podia comprar tudo aquilo. Claro que ele chorou, porque ele estava acostumado a comprar tudo que ele queria. Aquilo doeu tanto, 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 tanto em mim, que a gente voltou para casa, ele esqueceu, e eu voltei no mercado 2 dias depois, comprei aquilo que eu queria, cheguei em casa e falei: olha que a mamãe comprou. E ele olhou assim: ah, legal. Ele nem lembrava. Mas eu fiquei sofrendo 2 dias, porque eu precisei dizer não para ele. Então eu fiquei com aquilo, né? Puxa, ele tá com vontade, vai atacar as bichas, como a gente falava, né? Porque daí você se Daquele viu, né? doce. No lugar dele. E Você se viu no lugar totalmente dele. projetada, totalmente projetada. Até começar a tratar a minha criança para conseguir falar para ele: filho, você pode escolher uma coisa que não é saudável, né? E aí a gente vai comprar coisas saudáveis, mas uma você pode escolher. Colocar limite, né? Não é nem o não muito rígido e nem o sim deliberado. Então, mas aí a gente vai se conhecendo, né? E isso é interessante porque entra no sentido do que a vida quer de mim, ou qual o sentido da vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Gabi, para a gente não deixar o pessoal no vácuo com esse conteúdo. O Isso. sentido da vida, gente, é justamente dar sentido a ela. Não respondeu, né? E como Mas que a é por gente dá aí. sentido para a vida? Como que A vocês gente acham que dá a gente dá sentido para sentido a para a vida. vida? Né? Porque se a gente vive só pela matéria, eu não estou falando nem de super. Porque anseio, gente, ambição, querer crescer, profissional, financeiro, isso é Não maravilhoso, não é tem nada de errado. ruim. Pelo Não. contrário, até isso proporciona muitas outras coisas. Mas, por exemplo, vamos para uma parte prática. Como eu dei exemplo para a Gabriela, imagina uma pessoa que se sente totalmente, ou que ela tem sentimentos de incapacidade, né? Que ela se sente inferior aos primos da família. Então, ela quer ter dinheiro, quer ser bem-sucedida na área que ela faz, para que ela tenha esse empoderamento, para que ela consiga ter as coisas, uma boa casa, fazer boas viagens, para ela que ela possa ficar bonito, produzida, arrumar uma boa mulher, né? Isso é o fora, onde na verdade o que a vida quer dela? Que ela utilize de tudo isso para perceber o quanto ela é capaz, o quanto ela é digna de conquistar para ela, de colocar, regar aquela sementinha da capacidade que está vinculada com a natureza amorosa que é dela. Só que a gente, né, pega o sentimento negativo relacionado a nós e a gente quer quebrar ele, quer negar. Então, o sentido da nossa vida é olhar
para os nossos sentimentos mais inferiores ainda. Onde eu tenho maior dificuldade? É na área afetiva? Então, o sentido da minha vida, pelo menos nesse aspecto, está ali. Em desenvolver a dignidade na minha relação com o outro. Quando eu tenho doenças, por exemplo, doenças crônicas, qual que é o sentido da minha vida aqui? Aprender a lidar com a doença, desenvolver saúde, buscar outros aspectos para que eu possa realmente me curar ou aprender o que eu preciso aprender com aquilo. Então, o sentido da vida, ele começa através da identificação do que me incomoda, do que eu não gosto em mim, ou no que eu vivo. Então, é aí que está. Porque o sentido da vida é evoluir. É desenvolver toda a nossa capacidade essencial. Claro que nós não fazemos isso em uma vida assim, né, Pan? Mas o sentido da vida é esse. Então, como que a gente faz isso? Porque, por exemplo, quando a gente pede, Senhor, dai-me paciência. A gente espera que uma baldada de paciência caia na cabeça e que do dia para a noite você tenha paciência. E não é assim. Se você pediu paciência, aí você vai conviver com aquela pessoa assim que está te desafiando o tempo inteiro a respirar fundo, a pensar antes de falar. Como é que se desenvolve algo sem o estímulo para que seja desenvolvido? Não tem como. Então, a tarefa, a nossa função na vida é essa, é a função da escola. Por que é que a professora nos dá um problema? Porque se ela desse a resposta, não tinha por que estar ali. Como é que ia aprender? Como é que ia evoluir? Se viesse tudo pronto, né? Então, completando com o que a Gabi falou antes, o olhar negativo é a gente que dá. A tarefa é a tarefa. Agora, o quanto ela se torna penosa é uma escolha pessoal de como eu interpreto. Mas se eu, puxa vida, eu vou pegar essa tarefa aqui, vou aprender tudo que eu preciso aprender com ela. É igual aquela historinha, né, da senhorinha que veio com o marido e aí o anjo da guarda falou para ela assim, olha, a senhora precisa aprender a se acertar com ele, porque senão, na próxima existência, vocês vão voltar junto de novo, né? Aí ela faleceu, foi lá pro céu, falou com o anjo dela, falou assim, olha, eu tolerei a vida inteira. Ele disse, não, agora então a senhora volta para aprender a amar. E tolerar não é o suficiente. É a tarefa. Adianta correr, adianta fugir, adianta separar? Não, né? Isso entra em contextos diferentes, mas muitas vezes a nossa tarefa é desenvolver aquilo que o outro faz que incomoda na gente, porque o que está dentro de mim, o que me incomoda, é meu. O que o outro faz é problema dele, o que eu faço com o que ele faz é problema meu. Então, e se te incomoda, você precisa olhar com outros olhos, né? Exatamente. O sentido da vida de cada um é extremamente individual, não tem uma resposta. Mas, basicamente, em resumo, é observar aquilo que você precisa desenvolver enquanto luz. É a sua autoestima? É o seu sentimento de capacidade? É a sua negligência em determinada área da vida? É a falta de cuidado com o seu corpo físico? E é onde dói mais, gente. O grande desafio é porque é isso. O sentido da vida, muitas vezes, está em desenvolver aquilo que é mais desafiador. Porque o que é fácil é fácil. O João colocou aqui, né? Que isso para ele é desenvolver as ferramentas para lidar com esses sentimentos. E que o sentido da vida dele é ajudar as pessoas. Ou seja, o que é mais difícil para ele, né? Por que a gente vai ajudar o outro? Porque eu me ajudei em primeiro lugar. E eu vi que eu posso. Isso. E eu vi que eu posso chegar ali e que eu posso fazer diferente. Então, nossa, como eu fico feliz que eu consegui, eu quero que o outro também. Então, eu vou passar a ajudar as pessoas, porque como foi importante para mim, eu sei que eu vou conseguir ajudar o outro a sair dali de onde ele está. Né? Eu vou usar esse exemplo que ele deu, né, para linkar com o meu. Gabriela também conhece muito da minha história de vida e quem me acompanha já está conhecendo um pouquinho também. Eu sempre tive doenças, pequenas doenças desde pequena. E interpretei a minha vida de uma forma muito negativa, a ponto de me sentir injustiçada, vítima, sentimento de inferioridade, incapacidade, baixa estima e blá, blá, blá. Todo esse ciclo, né? Vivi isso
vivo alguns ainda e descobri que o sentido da minha vida, que está em andamento, porque eu vou viver a vida inteira desenvolvendo o sentido dele, é me ajudar, é me transformar. Aí, quando eu me identifiquei com a terapia, quando eu falo assim, gente do céu, parece que ajudar o outro, conversar com o outro é o que me realiza. Mas por que isso? Porque está totalmente conectado com o meu propósito. Porque quando eu falo, eu tenho 2 ouvidos para escutar. E aí eu estou falando para os outros, né, de saúde emocional, de saúde integral, de prosperidade, de confiança, de relacionamento, e estou ouvindo. Então eu estou me tratando para conseguir tratar as outras pessoas. Muitas coisas ainda estão em andamentos, muitas coisas eu ainda estou na teoria. Ainda não consigo vivenciar 100%, mas o fato de estar percebendo, de estar ressignificando, já é um tratamento. E é aí que a gente sente empatia com a relação do outro. Então, um dos meus propósitos existenciais está em me curar física, psíquica e emocionalmente, e a partir do que eu construo em mim, oferecer para o outro. Porque se eu não fizer comigo primeiro, eu vou ter teorias vazias, né? Então, o propósito da nossa vida, e isso não é só para mim, é para todos nós, nunca é com o outro. Você não tem missão com ninguém, você tem missão com você mesmo. A sua tarefa é com você. Porque quando você estiver bem com você, eu falo isso nos meus conteúdos de relacionamento. Quando você se ama e se respeita, a outra pessoa não tem outra escolha senão fazer o mesmo. Que é Senão, o que ela cai você. fora da sua vida, né? Uhum. Agora, se você se desvaloriza, você se desmoraliza, o outro vai fazer a mesma coisa. Se você der O brecha, porque limite, você está né? sintonizando com uma pessoa que vai ser leal ao que você sente, que é o que você disse no início. Então, a única tarefa que a gente tem é com a gente mesmo. Se nós estamos demasiadamente fora, fazendo pelo outro, minha missão de vida é criar meus filhos, minha missão de vida é a função filantrópica que eu faço, então, alguma coisa está fora do eixo. Você está fugindo de você para atender os outros. Isso é um nível de auto-engano também que a gente faz sem perceber. Então, esse cuidado, né? O olhar para dentro, o que a vida quer de mim, porque a evolução é individual. O outro não pode fazer por mim o que só eu posso fazer. E aí, construindo em mim, eu consigo oferecer sim. Fala, Gabi. Com a palavra? O, o João tá perguntando se você já fez enneagrama. Eu nunca Já. fiz, mas eu Uhum. já vou falar que é bom. É porque ele. Você tá trabalhando no projeto Você? Ele faz bastante curso no Você, né? Ah, Eu sei um legal. pouco também da história dele, né? Conheci ele há muitos anos, através da prima dele, que é da minha cidade vizinha aqui. Então, assim, eu sei que Uhum. encontrei com ele esses dias e aí a gente tem trocado figurinhas a respeito dessa linhagem nova nossa, né, João? Aí ele faz do Você. É isso, né, Bacana. Dani? E a gente, nosso tempo já está acabando, né? Faz. Uhum. Quase. Eu acho Conclui aí assim, teu curso também. para a gente saber o que a gente realmente quer, a gente precisa parar e se observar. O silêncio é a melhor companhia que a gente tem. Tem uma amiga que esses dias estava aqui que virou e falou assim: Amiga, eu não quero, eu tô louca para ver o povo, eu tô louca para sair, para conversar, para não sei o que que tem. Eu falei: Pois eu tô tão feliz, a minha vida continua a mesma, né? Tô super bem comigo. Se continuar desse jeito pro resto da vida, para mim não faz diferença. Claro que a gente precisa socializar, precisa sair, mas, tipo, para mim, a quarentena não fez diferença. Por quê? Porque eu aprendi e para mim era muito difícil ficar em silêncio, né? Para mim era muito difícil olhar para mim. O que a gente faz? A Dani sabe da minha história, né? A primeira coisa que a gente faz, eu quero beber e eu quero sair, farrear e ficar com os outros. Por quê? Eu não vou olhar para mim. A minha dor eu vou deixar de lado, né? Agora, quando eu paro no silêncio e eu tenho que escutar a minha voz comigo mesma, aí é a hora que dói. Só que é aí a hora da transformação. E nós agora, a Dani me ajuda aí, que exatamente, Manu, o silêncio é fundamental para você ouvir a sua própria voz. Por quê? Dali vem todas as respostas que você busca.
é do seu silêncio, né? Aí quando a gente fala meditar, não é você silenciar a mente, não. Meditar é Você estar fica com lá, você também. Nem tem como, né? não A gente nem precisa. consegue. Vamos deixar isso para os monges. E assim, o que, que eu quero dizer? Nós somos e nós conseguimos. Eu acreditei que eu daria conta e eu consegui. Eu tenho muito ainda que vencer. Mas se todos os dias eu venço um pouquinho, se todos os dias eu faço um pouquinho por mim, eu vou fazer pelo outro. Então, à medida que eu mudo a minha maneira de ver a vida, a partir do momento que eu entendo por que, que eu tô chata, por que, que eu tô aborrecida, por que, que eu sou exigente, por que isso, por que aquilo na minha vida, eu vou conseguir mostrar para o outro e vou conseguir com que o outro também mude. Porque quando eu mudo, o mundo ao meu redor, ele muda junto comigo. E ele só vai mudar se eu mudar. Eu tenho muitas clientes, né? Eu tenho uma que ela tá comigo já vai fazer uns 3 anos já, e ela tinha um grande problema de relacionamento com o marido. Eu falei com ela, não é ele que tem que mudar, é você. E hoje, gente, olha, jamais eu imaginava isso. Ela conseguiu que ele fizesse terapia. Ela mudou o mundo dela, consequentemente, ela mudou o mundo dos filhos e juntamente o marido veio junto, porque ele também sentiu necessidade. Então, começa por onde? Por dentro de mim. O mundo que eu quero, eu faço ele. Porque eu vou fazer do mundo o que eu quero de acordo com as minhas atitudes, de acordo com os meus pensamentos, com as minhas vibrações, aonde eu vou, com quem eu ando, tudo isso quando a gente fala. Eu não acho que é exatamente assim, tá? Eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo, que eu ando junto. Não é ao pé da letra, né? Não acho que é tão ao pé da letra. Mas com quem eu ando e aonde eu vou, mostra muito de quem eu sou, tá? Não E significa que eu você seja a escolhe média sintonizar. deles. Exatamente. Então a gente atrai. Então eu acho que nós somos capazes de acreditar na gente. Se você ainda não sabe qual que é o seu caminho, silencie, cuide de você. Nós estamos recebendo energia a astrologia, eu gosto muito de estudar um pouquinho a astrologia, né? A gente tem que entender um pouquinho de tudo. Então, a astrologia, né, ela tem trazido para a gente muitas reflexões sobre isso. O que que o planeta tem recebido? Tá? Então, o planeta tem recebido cargas enormes de energia positiva. Nós paramos para orar. Vamos aproveitar toda essa luz que nós estamos recebendo nesse momento e vamos tirar, vamos transparecer a luz que nós temos dentro da gente, então. Mas para isso, para a gente olhar para a gente tem que ter muita coragem. Porque é o que a Dani disse. Eu não vou olhar para o meu lado bom. Meu lado bom, ok. Eu tenho que olhar para o meu lado ruim, para o meu lado sombra, para aquilo que eu tenho mais dificuldade. E a gente não faz isso, a gente põe isso no bolso, né? E vamos embora. Só que é o nosso grande erro. Porque aí vira uma bola de neve. Aí vai crescendo tanto, o vazio vai crescendo, que chega um momento que eu falo que o mundo agora vai vir a crise da depressão. Infelizmente. Porque as pessoas buscaram tudo que elas quiseram. E elas esqueceram que elas tinham que buscar elas mesmas. O Então, eu essencial, acho né? que é isso. A vida é isso. A vida é fazer, é estar aqui para quê? Para ser você. E se eu não sei quem eu sou, não faz sentido eu viver, Como é que eu vou né? saber qual é o sentido da vida, né? E para que viver? E Para para que que viver, viver? principalmente se a gente se baseia num mundo totalmente material, com todas as frustrações que a gente vê como negativa, né? Teve uma pergunta aqui, Gabi, antes de cair a live, da Tatiana. Tatiana, chama ou a Gabi ou eu no direct para a gente te ajudar com essa resposta, tá bom? Porque acredito que envolva alguma situação particular mais complexa. Então, resumindo, para a gente ir para o final, né? Quem sou eu? Sou uma essência, né? Ser essencial. Eu sou um espírito, antes de qualquer coisa. Qual o sentido da minha vida? Me desenvolver enquanto ser essencial, desenvolver as minhas potencialidades. Como fazer isso?
observando o que ainda está mais difícil, o que é mais negativo, o que é mais doloroso de conviver, o que é quase intolerável para mim. Quais são as áreas da minha vida que estão mais penosas? Quando a gente coloca o olhar, a gente já está colocando luz. Quando você identifica que você é amor, que você é paciência, mas que você está impaciente, você já começou o caminho de transformação. Que quando você identifica que você que você serenidade e calma, mas que você está ansioso, você já sabe para onde caminhar, para onde seguir. Então, essa observação, esse entendimento, o quanto faz sentido quem você é e o que você não é, que não é os papéis que você representa, buscar quem você é de verdade, sentir isso em profundidade. Aí você pode, de fato, ir transformando e deixando a sua luz brilhar. E aquela falta de sentido existencial, ela vai sendo preenchida porque você sabe, pelo menos, né, começa a caminhar, a luz no fim do túnel. E o sentido da sua vida é olhar para si, é olhar para dentro. Nós estamos vivendo hoje um convite ao sentido da vida coletivo e individual ao mesmo tempo. Porque cada um está tendo um propósito ali de desenvolvimento. Eu conversava ontem com a minha prima que mora lá no Paraná, ela falou, eu já entendi, o propósito dessa experiência para mim é desenvolver X sentimento, porque isso, olha, me corrói. E então o meu é esse, e a gente foi achando vários pontos que nós precisamos tratar. Que é só essa situação que mostrou. Oi, Larissa, bem-vinda. Só essa situação que foi capaz, então ela não é negativa, ela é negativa aos olhos materiais. Aos olhos do corpo físico, aos olhos da economia, é negativa. Não quer dizer que seja maravilhoso, bom, não é isso. Mas ela é positiva enquanto oportunidade de crescimento de quem nós somos de verdade. E às vezes a gente precisa perder algumas coisas para ganhar o que é essencial. Então nós precisamos abrir mão de muitas coisas, às vezes, para a gente ganhar muito mais, né? E às vezes a vida vem e traz esses convites. O que, que a vida quer de mim? O que, que a vida quer de você? O que, que a vida quer de vocês que estão assistindo? Se pergunta o que, que a vida quer de mim dentro dessa experiência hoje? O que, que a vida quer de mim com esse marido, com essa esposa, com esse filho, com esse trabalho, com essa condição financeira? E aí a gente vai encontrando o sentido em tudo. E vai vendo que o sentido não é estar sempre lucrando no mundo material, mas sim se transformando dentro, no mundo espiritual. Que é o que é e não o que está. Porque tudo isso aqui é uma escola. E assim como nós não vivemos 100% do nosso tempo, da nossa existência na escola, nós, espíritos, né, ser essencial, não vamos viver 100% da nossa existência na matéria, no corpo. Então isso tudo tem que ter um sentido muito maior. A escola é uma passagem rápida. Só que onde que a gente exercita o que aprendeu na escola? É na vida. É lá que a gente precisa. A nossa vida não é só a matéria. A escola é um ambiente que a gente precisa conviver, se desenvolver, exercitar, sim, mas ela é uma ferramenta. A vida real, essencial, não é essa, é o que sobrepõe a tudo isso. É olhar para nossas ferramentas. Então, a gente deixa o convite, eu vou encerrando, deixa a Gabi encerrar também, que o Instagram ainda não disse que está acabando. Daqui a pouco ele avisa, chega! Bom, eu convido vocês, né? A gente tem feito alguns desafios aí, a Simone está participando, tem várias pessoas que estão participando, é justamente para poder parar e olhar para dentro, né? Eu gosto de ir muito assim, o que que eu quero mudar na minha vida? É aonde que eu preciso ir, né? Então a gente precisa olhar para a gente, parar, silenciar, e eu te convido a isso, te convido a parar, a observar você. Se você não está feliz, é porque tem algo errado. Porque a vida, ela veio para. Deus nos deu a vida para a gente ser feliz. Tá? Ele não nos deu para castigo. Esse coronavírus, né, esse COVID-19, ele não veio à toa. Ele veio para tocar nossos corações. Vamos aproveitar. Eu costumo Agora dizer o vai acabar. seguinte. Isso Quero aí, agradecer, gente. né?
esse convite da Dani. Gratidão por todo mundo estar aqui. Beijo. Pessoal, continuamos aqui ajudando, apoiando. Eu continuo com 70% da minha agenda disponível para pessoas que precisam de terapia. Um beijo. Qualquer coisa, chamem a gente no direct, tá? Vai acabar. Gratidão pela